Fala, rapaziada, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, pessoal, quero desejar primeiramente para todos um feliz ano novo, certo? E agora vamos analisar mais uma carta hoje. Tô compartilhando a tela aqui com vocês. A gente vai continuar a análise daquelas cartas do Gary que a gente fez. Hoje, no caso, a gente vai estar analisando outra, tá? Let's go. Precisa de dinheiro rápido? Então, tente isso. O incrível segredo de fazer dinheiro de um nerd desesperado de Ohio, certo? Precisa de dinheiro rápido? Tente isso. Então, aqui nós temos uma. Ô, calma aí que eu esqueci de fazer uma cópia. Ah, perdão pelo vocês, pessoal, é que eu não dormi. Enfim, vocês não têm que saber disso, mas só. Nem perdão, né? Enfim, é isso. Precisa de dinheiro rápido? Tente isso. Então, nós temos aqui uma pergunta qualificadora, mais um elemento de curiosidade. Como assim elemento de curiosidade, Matheus? Calma aí que eu esqueci de fazer. Aqui, ó. Elemento de curiosidade é o tente isso. Certo? Tente isso o quê? Deixe curioso. Eles precisam de dinheiro rápido é uma pergunta qualificadora, entendeu? Aí, então é isso. O incrível segredo, então aqui é o mecanismo de fazer dinheiro, benefício de um nerd desesperado de Ohio. E aqui é o elemento de credibilidade, que é o nerd e o desespero, certo? Como assim desespero, Matheus? A gente sabe que sempre quando a gente está desesperado, a gente tende a, tipo assim, encontrar alguma forma para sair desse tipo de desespero, entendeu? Então é basicamente isso aqui que acontece com ele no caso. Cara amigo, se você gostaria de ganhar muito dinheiro de maneira mais rápida possível, ah, essa vai ser a carta mais importante que você vai ler, certo? Aqui, ó, o que que ele fala? Cara amigo. Essa parte do cara amigo é basicamente um elemento de uma camuflagem na carta de vendas, certo? Então ele camufla usando essa palavra do cara amigo, meu querido e tudo mais. Tipo assim, é que muito nas cartas antigas eles usavam muito dear friend. Acho que é esse, não é? Dear friend. Eles usavam muito isso daqui nas cartas de venda, sabe? Antigo. Muitas cartas começavam com essa abertura. Então, isso é uma técnica de camuflagem para parecer que é uma carta também, entendeu? E ó, se você gostaria de ganhar muito dinheiro de maneira muito mais rápida, de maneira mais rápida possível, essa vai ser a carta mais importante que você vai ler, certo? Então, nesta parte, olha que coisa boa, 2024, let's go. O céu vai tocar o terror na Terra. Maneira possível, essa vai ser a carta mais importante que você vai ler. Então, aqui o que que o Gary tem basicamente nessa parte? Ele tem aqui ele tem um benefício qualificador, mais um looping na carta. Matheus, como assim benefício qualificador? Ele tem um benefício que qualifica a pessoa. Se você gostaria de ganhar dinheiro, certo? Eu gostaria de ganhar dinheiro, é um benefício para mim. Então, ele qualifica aquela pessoa, certo? Essa vai ser a carta mais importante que você vai ler. E aí ele cria um looping. Por que que essa carta vai ser a mais importante que eu vou ler? E aí, por que que essa carta é a mais importante que eu vou ler? Aí, tipo assim, a pessoa fica curiosa. Então, aqui está o porquê. Isso aqui é basicamente o reason why da parte de cima. Meu nome é Gary Halbert e algum tempo atrás eu estava quase morto. Meu negócio estava quase falindo e eu não pude pagar meu aluguel. Na verdade, eu não estava apenas quase. Eu não estava apenas quebrado, eu estava desesperado. Então, um dia, eu tive uma ideia louca sobre escrever um certo tipo de carta que fazia as pessoas me enviarem dinheiro. Eu estava morando em Ohio na época e meus amigos riram da ideia. Eles pensaram ser uma grande piada. Eles disseram que eu era um sonhador e que eu não tinha um senso comum. Na verdade, um cara disse que eu era apenas um nerd e que minha ideia era tão boba que ele chegou a ter pena de mim. Ó, sim, bem, eu não me importei. Eu ainda acreditava ter uma boa ideia e comecei a escrever essa carta e enviá-las. E adivinha, as pessoas começaram a me enviar dinheiro. Então, aqui nessa primeira parte, temos aqui a apresentação do, do expert, então, tipo, quem que era o expert, etc., junto com
o pior momento da vida, certo? Tipo, ah, tava quase falido e tudo mais, certo? Aí ele vem com a descoberta de um segredo, então eu tive uma ideia louca sobre escrever, aí vem com a descoberta de um método, certo? Aí eu estava esperando a época, meus amigos riram de mim e tudo mais, era tão boa assim, eu tive pena e ainda, tá bom, eu não me importei, eu ainda acreditava ter uma ideia boa e comecei a escrever essa carta, e comecei a escrever, peraí, pessoal, que eu vou trocar um pouquinho aqui, só o setup, agora, aí pronto, legal. Tá, vamos lá. Aqui, ó, nessa parte, certo? O Gary fala sobre esse ponto dele ter. Eu estava morando em Ohio e meus amigos riram da ideia. Eles pensaram ser uma grande piada, eles disseram que eu era o sonhador, que tinha senso comum. Na verdade, um cara me disse que eu parecia um nerd, que a ideia era tão boba ter chegado para mim. Nessa parte, o que que eu vejo, pessoal? Que o Gary só quis colocar o argumento do nerd, certo? Ele era o nerd de Ohio, certo? Então, o Gary ele quis basicamente confirmar isso daí, que ele é quem era o nerd de Ohio. Aí, bom, ó bem, sim, eu não me importei, eu ainda acreditava ter uma ideia e comecei a escrever a carta. E adivinha, as pessoas começaram a me enviar dinheiro. Eu usei esse dinheiro para enviar mais cartas e conseguir mais dinheiro. E com esse dinheiro eu enviei de novo e o que me trouxe mais dinheiro e assim por diante. Certo? Então, ali, aqui, ó, nós temos aqui, ele tem a descoberta de um método, né? Aí ali, tipo, ele tem a, a, aquele ponto que ele só quis tocar mais nessa questão dos nerds e tudo mais. Nessa parte aqui, o que que eu percebo? Que tem os benefícios da descoberta, certo? Que é o poder da descoberta, do que essa descoberta é realmente capaz, entendeu? Então, tipo assim, quais são os benefícios dela? Nessa parte a gente vê que ele revela. E aí, qual é a linha de fundo? Simplesmente isso. Antes de terminar, aquela carta gerou mais de 7 milhões e 300 vendas. Pense nisso, mais de 7 milhões de pessoas escreveram de volta para mim e mandaram dinheiro após ler essa minha carta. E aí, ó, o que que é legal aqui, ó? Temos aqui o nome de prova, que é especificidade. 7 milhões e 300, certo? Pense nisso, mais de 7 milhões de pessoas escreveram de volta para mim e mandaram dinheiro após ler essa minha carta. O que eu estava vendendo, na verdade, não importa. Você vê que a magia está na carta e não no produto. Você tem algo para vender? Se sim, então, ó, ah, essa parte aqui, o que nós podemos ver que o Gary ele faz? Ó, pense nisso. Mais de 7 milhões de pessoas escreveram de volta para mim e mandaram dinheiro após ler essa minha carta. O que eu estava vendendo? Na verdade, não importa. Você vê que a magia está na carta e não no produto. Nessa parte aqui, ele reconhece essa objeção do cliente, então, que eu estava vendendo. Ele reconhece a objeção do cliente, prospect, na verdade. Ele reconhece essa objeção do prospect. Só que aí, o que que ele faz? Ele já muda a direção da objeção. Por que muda a direção da objeção, Matheus? Porque o Gary ele estava falando sobre como é que eu posso falar? Ele estava falando tipo assim, a objeção do cliente era o que que você estava vendendo. Aí o que que o Gary faz? Ele identifica essa objeção e fala, não importa, porque o que realmente importa nesse tipo de trabalho não é o produto, mas sim a carta. Você entendeu? E aí o que que ele faz? Ele vai mudar a direção porque ele vai quebrar a objeção do cliente do tipo assim, tá, mas eu tenho um produto, você tem um produto para vender? Entendeu? Aqui, ó, você tem algo para vender? Se sim, você pode usar essa ideia maluca que eu tive para vender infinitamente qualquer coisa. Então, beleza.
Nessa parte aqui, pessoal, eu vejo que o Gary, ele utiliza um ponto de qualificador, certo? Tipo assim, você tem algo para vender? Sim, então você pode ganhar muito dinheiro com isso daqui, certo? Quem precisa desse segredo? Aí, ó, você é um vendedor, você é dono de casa, você tem loja de imóveis, você é fabricante, você é consultor, você é dentista, você tem uma casa, você tem alguma coisa que gostaria de vender e etc. Se você respondeu sim a qualquer uma dessas perguntas em cima, você deve tentar a minha ideia louca. Você pode ler tudo com o meu novo livro chamado. Então, aqui, ó, nessas partes aqui, o que que eu vejo? Que o Gary utiliza de qualificadores, aqui ele utiliza de qualificadores, certo? Para as pessoas se sentirem capazes de realizar tal benefício. Como assim se sentir incapaz, Matheus? Se a pessoa ela se qualifica, ela automaticamente, e da forma como o Gary fala, se ela se qualifica, o Gary, se a pessoa se qualifica para o que ele está falando, a pessoa automaticamente, ela, como é que fala? Ela já, tipo assim, se sente mais capaz de conseguir aquele tipo de benefício que ele falou, por quê? Porque ele utiliza do qualificador como a justificativa, entendeu? Então, enfim, ó. Agora, você pode usar essa ideia louca e a pessoa se pergunta, tá, mas como eu posso usar essa ideia louca sua? E aí ele fala, você pode ler tudo no meu novo livro chamado Como Fazer o Máximo de Dinheiro Possível no Menor Tempo Possível, certo? E aí aqui ele tem a revelação. Produto, certo? Deixa eu só ver uma coisinha, pessoal. Pedi, peraí. Em casamento e banda. O Calypso inicialmente ganhou Belém, depois o Brasil. É por ilusão, tipo, Voltei, pessoal, vamos lá, vamos continuar aqui, certo? Então a gente volta aqui, ó. Ele revela o produto e aí, beleza, agora que ele revelou o produto, vamos ver como é que ele vai continuar. Ouça, muitos anos atrás pensei que queria ser um vendedor. Eu tinha um emprego de vendedor de enciclopédias, porta a porta, e teria mandado até e teria mantido até que eu fosse bom. Mas lá foi um problema. Poderia bater em 40 portas toda noite, e mesmo assim sempre haveria um teto de ganhos pelo limite de casas. E, e além disso, vendendo porta a porta é uma maneira horrível de se ganhar a vida. Então, continuei pesquisando e estudando até que surgiu a minha ideia louca, que é a primeira experiência que eu tive com o que chamo de RCS. RCS usa o segredo de outra coisa que eu desenvolvi chamado publicidade assassina, que força as pessoas a comprarem o seu produto. E o que o RCS faz é possibilitar que você venda para o seu cliente, mesmo que você não conheça ele ou nunca tenha tentado ou nunca tenha falado com ele pelo telefone. Esse RCS guarda o segredo da publicidade assassina que possibilita até mesmo que uma dona de casa ou estudante os use. E se você tem um negócio ou quer ter um negócio,
esse segredo pode fazer tanto dinheiro que você vai ter dificuldade de colocar tudo isso no banco. Eu não estou brincando, tá? Aqui, ó, nessa parte, o que que acontece, pessoal? O Gary, ele, tipo assim, ele não utiliza muitos qualificadores de autoridade e tudo mais sobre sobre, tipo assim, a base que ele tem para o produto dele funcionar tão bem assim, certo? Então, ele vai lá, conta como ele descobriu o produto, tipo assim, ele conta como foi a descoberta, depois que ele descobriu, ele tentou, deu certo, ele criou um produto, e aí agora ele vem com esses pontos lógicos. E aqui tem um pensamento muito legal que é o seguinte, será que a pessoa não se pergunta, tipo assim, ela não exige muitos elementos de credibilidade no começo, quando você fala sobre, tipo assim, uma nova descoberta. Por exemplo, ela só quer descobrir, certo? E aí depois que você revela, aí vem as objeções. Por exemplo, ó, o Gary, vamos falar que ele fala assim, ó, o incrível segredo do nerd de Ohio, certo? O nerd inspirado de Ohio. Beleza. A pessoa quer saber que segredo é esse. Então, o Gary se concentra 100% na carta em falar sobre esse segredo. Depois que ele fala sobre esse segredo, ele, tipo assim, chega o benefício e tudo mais, e aí depois ele, tipo assim, cria um outro looping, que é o quê? Ah, agora que eu descobri o segredo, eu quero descobrir como usar esse segredo para mim. E aí ele vai lá e revela o produto. Ah, aí ele revela o produto, aí a pessoa pensa, tá, tem um produto, mas me conta mais sobre isso daí. Eu não tô convencido o suficiente. Quem fez, como que funciona e etc. Sabe? É como se, tipo assim, é como se o Gary fizesse essa parte aqui do mecanismo, que é a explicação do de como vai funcionar o produto dele depois que ele revelasse o produto, entendeu? Mas por que que ele não faz isso antes? Porque hoje nas copies a gente sempre coloca o mecanismo antes, certo? Na minha visão, o que eu vejo é que ele basicamente segue a linha de raciocínio lógico do cliente e, tipo assim, ele só segue. Tudo que o cliente pensa, ele escreve. Pensa, ele pensou, também e escreveu, entendeu? Mas enfim, ó. Muitos anos atrás eu pensei que seria um vendedor, eu tinha um emprego, enciclopédias porta a porta. E tá, aqui tem a história da descoberta. Aqui você tem a história da descoberta, certo? Nessa parte da história da descoberta, a gente está na questão do surgimento do problema, certo? Então, continuei pesquisando até que surgiu uma ideia maluca, que é a primeira experiência que eu tive, que é chamado de RCS. E aí, o surgimento do problema, aí ele encontra uma solução e aí ele coloca um nome específico, tirando a ideia maluca e transformando em RCS, certo? Então, é basicamente isso daqui. Aí a pessoa se pergunta, o que que é o RCS? Me conte mais sobre isso. E aí, ó, RCS usa segredos de outra que eu desenvolvi chamada publicidade assassina, que força as pessoas a comprarem. Não, calma aí. Tá, nessa parte aqui, deixa eu só desligar o mouse aqui. Nessa parte aqui do RCS, ele explica aqui embaixo o que que esse RCS faz. Na minha visão aqui, ele quis criar uma sensação, ele quis criar um looping, certo? Para prender o cliente. E aqui ele revela o que o produto faz. Na verdade, o que que é esse RCS, né? Na minha opinião. Porque aquele que eles, tipo assim, o RCS usa outra coisa que eu desenvolvi chamada de publicidade assassina que força as pessoas a comprarem seu produto. Cara, quando ele fala isso e ele não dá mais informações sobre, me causa curiosidade, eu quero entender mais sobre isso. Então, na minha visão, isso daí acaba instigando a curiosidade, tipo, é um looping que prende o leitor, sabe? Então, enfim, aí aqui embaixo ele coloca aqui que é o RCS, ele possibilita, o que o RCS faz é possibilitar que você venda para o seu cliente, mesmo que você não conheça, ele ou nunca tenha falado e tudo mais, aí ele explica o que que é. E aí, ó, esse RCS guarda o segredo da publicidade que possibilita. Agora ele vai explicar o que que é o segredo da publicidade, entendeu? Até mesmo que uma dona de casa, estudante use, e se você tem um negócio, esse segredo pode te fazer ganhar tanto dinheiro, ter dificuldade de colocar tudo isso no banco. Então aqui, ó, ele revela
o que é o segredo da publicidade, certo? Mas os benefícios disso. Você entendeu? E aí, ó. E aí, o que que ele faz? Ele vai lá e coloca o elemento de prova. Não estou brincando. A ideia maluca, por exemplo, trouxe mais de 20 mil cheques por dia. Cara, vamos fazer uma conta aqui. Vamos supor que ele faça 20 mil cheques de. Ah, tá. 20 mil cheques, vezes, por exemplo, R$ 50, que. Na verdade, eles tinham a média de cobrar, sei lá, tipo, vamos colocar US$ 20, a gente coloca R$ 100, são 20 milhões, cara? Ah, não. São 20 mil cheques vezes R$ 100. 2 milhões de dólares. Legal. Não, na verdade, 2 milhões de reais, enfim. Eu não trouxe, tá, aí aqui ele vem com o elemento, era só uma dúvida. Agora ele vem com, isso aí que eu falei, tá, pessoal, só uma dúvida minha. Então agora ele vem com o elemento de prova. Não estou brincando, a minha ideia, eu trouxe mais de 20 mil cheques todo dia. Significa que você deve contratar 30 pessoas ou mais apenas para descontar esses cheques no banco. Então aqui ó, nós temos um elemento de prova, certo? Esse elemento de prova, o que que ele vem? Ele vem para provar aquela questão que ele falou ali, ó, você vai ter dificuldade conseguir colocar tudo isso no banco, certo? Então ele vem como um elemento de prova que ele é específico, que são os 20 mil cheques, certo? Tem esse ponto. E também tem a ponto de contratar 30 pessoas. Isso daqui é interessante, pessoal, porque eu estava lendo o Quick Start Copywriter hoje. E um dos elementos de prova mais fortes que o Quick Start fala, não mais fortes, mas um dos elementos de prova é ser específico. Quando você é, e aí eu tipo assim, eu sempre escutei que esse elemento de prova, de especificidade era importante, mas nunca tinha parado de perguntar por que que ele era importante. E aí eu acabei descobrindo o seguinte, esse elemento de prova de ser específico, ele é extremamente poderoso, por quê? Porque quando você é específico sobre algo, principalmente, por exemplo, sobre o entregável do seu produto, tipo assim, como o seu produto funciona, os benefícios que o seu produto vai trazer. Quando você é específico, é porque provavelmente você sabe que aquilo já aconteceu alguma vez para você ser específico, entendeu? Porque se você está sendo específico, você sabe que aquilo funciona, sabe como aquilo funciona. Então isso aumenta a quantidade de prova. Então quando o Gary fala que ele ganhou mais de, tipo assim, teve mais de 20 mil cheques todos os dias e contratou exatas 30 pessoas, ele é específico. E aí isso faz o cliente pensar, putz, ele já passou por isso, ele realmente, cara, ele recebeu tudo isso daí por causa dos números específicos que ele me passou. Você entendeu? Mas enfim, mas a minha ideia maluca não é apenas a única coisa que você vai aprender no meu livro, veja o resto. Como achar um produto para vender se você não tiver, como obter o máximo de dinheiro, como obter estrela de TV para te ajudar a vender os produtos, como transformar o jornal da sua cidade em uma mina de ouro, que escrever em um cartão postal para que as pessoas inundem você com dinheiro, como enviar 100 mil letras por semana sem gastar US$ 1, como usar o telefone 976 para obter os pagamentos, como usar as páginas do seu livro, telefone de forma que você ganhe um dinheiro e como colocar o seu produto TV a cabo sem nenhum custo. Então aqui, ó, são os bullets, bullets, bullets do produto, certo? Que é o quê? O que que você vai descobrir dentro. E aí então um detalhe interessante que dentro desses bullets, o Gary, ele quebra bastante a objeção do produto em si. Então, tipo assim, eu não tenho produto para vender, então ele tem uma parte que fala exatamente isso daí, entendeu? E etc, etc, etc. Enfim, vamos continuar aqui a análise, certo? Olha lá, há muito mais, incluindo como usar o RCS para encontrar a sua amante dos sonhos, como aproveitar ao máximo esse presente valioso no mundo absolutamente livre. Um já pagou US$ 2.500 por um desses. Então aqui, ó, aqui ele está fazendo a ancoragem do preço, tá? Como para evitar a 6. O que que é isso aqui? Faço ideia. Então, aqui, ó,
Aqui eu percebo que ele aumenta o valor do produto, por quê? Porque ele fala que vai ter muito mais coisa dentro, porque além de, tipo assim, além de ter o método principal que vai fazer a pessoa ganhar muito dinheiro, e teve uma pessoa que já pagou US$ 2.500 por isso, também tem a questão de como evitar os A6, né, e os processos legais dos buzzards humanos, que estão com ciúme, e etc. Então, tipo assim, basicamente nesse trecho eu vejo que ele quer aumentar o valor do produto. Ok, é isso por agora, estou ficando sem espaço aqui, mas de qualquer maneira espero ter dado informação suficiente sobre o meu novo livro para fazer você decidir obtê-lo, mas por favor, tá. Posse seu cheque ou ordem de pagamento para 30 dias pela frente. Aqui ele antecipa a garantia, certo? Olha, o custo do meu livro é extremamente baixo em comparação com o que você recebe. Contudo, mesmo assim, não quero depositar um único centavo do seu dinheiro até que você ler o meu livro e descobrir por si mesmo como é bom realmente. Sou estranho para você? Me desculpe se isso acontece, mas não importa o que. Eu pretendo parar de tratar como eu gostaria. Eu pretendo tratar Eu pretendo te tratar como eu gostaria de ser tratado. Em outras palavras, acho que você merece ser capaz de ler o meu livro antes de permitir que o dinheiro sua ordem chegue de pagamento ou cheque. Veja, então aqui, ó, ele revela como funciona a garantia. Aqui, pessoal, tem uma coisa muito legal que eu aprendi hoje, que nessa garantia, isso aqui é ouro, tá? Que eu vou passar para vocês agora. Eu estava fazendo uma pesquisa de mercado e eu fui perguntar para o meu pai o que que faz ele, tipo assim, o que que faz um site ele se sentir seguro para comprar num site na internet? Então vamos supor que ele vai comprar alguma coisa na internet, o que que faz ele se sentir seguro? Certo? Vocês vão entender já já por que que eu tô falando isso. Ele falou para mim que o que faz ele sentir seguro, na verdade, como é que ele sabe que um site é golpe ou não, né? Como é que, tipo assim, o que faz ele sentir medo na hora de comprar? Ele falou que quando o site oferece muito benefício e muita vantagem, ele fica meio esperto. Por quê? Quando ele oferece muita vantagem por um preço muito baixo, tá muito na cara de ser golpe, entendeu? E aí, o que que eu quero falar para vocês aqui? Por que que eu tô falando isso daqui? Porque o Gary fez exatamente isso daqui agora, certo? Ele identificou essa objeção que, por exemplo, meu pai teve, e aí ele quebrou essa objeção. Como assim, Matheus? O Gary ofereceu uma garantia muito forte. Putz, eu não quero seu dinheiro até em 30 dias. Uma garantia muito forte. Então, é muita vantagem. Só que, ao cliente se pergunta, tá, mas por que que você está fazendo isso? Você vai estar perdendo dinheiro, não sei o quê, etc, etc, ou qualquer tipo de pensamento. Ele coloca um reason why, tipo, eu gostaria de tratar você como eu gostaria de ser tratado. E naquela época era mais antigo, então o pessoal não era tão cético assim. Então, a princípio, o que que eu quero falar para vocês aqui no final das contas, que é um ouro que eu aprendi hoje? Sempre quando você oferecer algo muito vantajoso para o seu cliente, explique por que você está fazendo aquilo. Por quê? Porque geralmente essas coisas muito vantajosas são golpes. Se vocês, por exemplo, quer ver, ó, se você vir aqui, por exemplo, ó, certo? E ver que teve um cara que, um Uber que eu tava trocando papo, que ele caiu num golpe que era 10 camisetas da Lacoste, kit de 10 camisetas da Lacoste por, tipo, acho que era R$ 100, alguma coisa assim, sabe? E, cara, o que que acontece? Ele acabou caindo nesse golpe, mas o que que era o princípio? Tipo assim, por que que ele caiu? Porque era muita vantagem por um preço muito baixo. Quando as pessoas caem no golpe, elas criam esse ceticismo, entendeu? Então você precisa, se você, a princípio de tudo, né, for oferecer uma vantagem, um benefício muito grande, explique por que você está fazendo aquilo, entendeu? É basicamente isso. Veja como encomendar. Tudo que você tem que fazer é escrever seu nome, endereço e suas palavras de máximo, endereço, pedaço de papel, enviá-lo seu cheque em dinheiro, ordem, tá? Na quantia de tatatã, manipulação para tatatã. Então aqui ele explica como funciona o processo de compra, né? Ele explica como que funciona o processo de compra. E aí aqui, ó, pelo correio de primeira classe, aqui, ó, ele aumenta o valor do produto. Você vai conseguir o livro imediatamente e vai ter muito tempo para lê-lo. Então, se você não estiver 100% satisfeito, apenas devolva que eu enviarei de volta o seu dinheiro. Então, aqui ele reforça garantia, certo? Aqui ele reforça a garantia.
Só que aqui ele aumenta muito o valor do produto, que é o quê? Essa questão pelo correio primeira classe, certo? Isso aqui acaba aumentando o valor do produto, mas aí a gente finaliza a carta por aqui, tá? Bom, pessoal, é isso. Confesso para vocês que a qualidade da análise hoje acabou que não foi tão espetacular. A gente está até analisando cartas mais rápido, ó, em meia hora a gente analisou essa carta, certo? É claro que a gente não tá, tipo assim, dissecando detalhe por detalhe igual a gente fez na primeira, porque a gente, tipo assim, já tá entendendo alguns princípios, entendeu? Então a gente não precisa ficar dissecando igual a gente dissecava. Não sei, enfim. Pode ser por causa do horário, não sei. Na verdade, não quero jogar culpa nenhuma de horário, nada do tipo. Culpa é minha mesmo. Mas a gente conseguiu analisar. Eu tirei um aprendizado muito legal aqui dessa carta, que confirmou uma coisa que eu aprendi ontem, né? Que não foi hoje, na verdade, foi ontem. Que é quando você oferece. Isso aqui é uma coisa até que eu vou deixar anotado, ó. Aqui, ó. Quando você oferecer muita vantagem ao seu cliente, explique por que você está fazendo aquilo. Porque senão ele vai desconfiar e acabar não comprando. Acho que essa aqui é uma das principais coisas que eu aprendi hoje, tá? Aqui com vocês, ó. Quando você for oferecer uma vantagem muito grande, tipo assim, uma coisa que intensificou o pensamento, certo? Mas é basicamente isso daí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da análise, espero que vocês tenham aprendido, tá? E eu vou estar finalizando por aqui hoje essa parte da análise. Desejo para vocês um excelente 2024, certo? Que Deus abençoe vocês, que seja um ano de muita prosperidade, muita bênção, muita saúde, certo? Fiquem com Deus e é isso. Até mais, até amanhã. Amanhã a gente vai estar postando mais análise de cartas, certo? E é isso, meus queridos. Let's go, vamos para cima. Até mais. Vamos tocar o terror na terra.